cara faz chupa também Ô, não se Pascoal, falando agora rápido do Corinthians, chupa, vamos recapitular o Corinthians. Léo Jabá vendido Vendido 2 milhões de euros para esse time que o... qual que é o que nome? Akhmat, aí que o... É Rússia ou Ucrânia? Grozny. Akhmat Grozny. Grozny, cidade. É Rússia ou Ucrânia? Grozny é onde que Grozny é na Rússia. é na Rússia. Você conhece bem lá, você deve saber. Guilherme Arana. É o soviético. Guilherme Arana continua a mesma situação, o Corinthians esperando resolver o problema do Guilherme Arana envolvendo o Pablo no negócio e o Bordeaux da França. Isso continua o mesmo patamar, mas só o jogador iria no final do ano, não iria... Só o Léo... CSKA Quer, mas ainda o Guilherme Arana. O Corinthians, o Corinthians vende 6 milhões de euros pelos 40%. O nível de futebol dele é Itália, Espanha, Inglaterra. O William, Arana um ótimo jogador. o William do Corinthians foi vendido pro Chelsea, pro CSKA, de lá foi pro Chelsea. Foi pro Anzi. Time do Roberto Carlos, né? Mas a diretoria do Corinthians ela quer fazer um casadinho, né? Mas Na ali situação a do Guilherme Arana proposta com o foi um Pablo. absurdo. Eu tô dizendo que o nível do futebol do cara é para um grande centro de Europa. Se ele for vendido para lá, aí vai dar vontade dele. O nível dele, Arana, não é para CSKA, muito longe disso. É um nível muito maior. Se bem que a gente não pode esquecer o seguinte. O Alexandro, lateral esquerdo, que jogou no Atlético Paranaense, depois foi para o Santos. O Santos o vendeu primeiro para o Porto e depois o Porto ele acabou na Juventus. Então talvez seja uma ponte interessante, não sei. Mas eu também tenho essa mesma visão do Facincani. O futebol do Arana é um futebol para a elite do futebol europeu. No Bordeaux dá? Mas a gente... Não. Vamos Bordeaux pensar no pouco pra seguinte. ele. Qual é o clube que esteve interessado no Arana, recentemente interessado em observá-lo? A Internazionale. Recentemente o lateral esquerdo da Internazionale era o Nagatomo, um japonês horroroso, né? Horroroso. Não, fraco você está sendo generoso, ele é horroroso, né? O Arana perto do Nagatomo é uma distância colossal, ou seja, né? O nível dele, pelo menos, é para jogar num time como a Internazionale, hoje. Você tá Você me abismado. interrompeu para falar isso. Você ficou abismado, hein, Flávio? Pascoal, no caso do Cleiton tá indo pro futebol italiano, o Léo Jabá tá indo pro futebol do leste O europeu. empresário do Cleiton que avisou o Corinthians que existe a possibilidade do negócio. O empresário do Cleiton que foi procurado e disse ao Corinthians que esse negócio pode ser definitivado. Cleiton. Não. É O Cleiton. É o da Ponte Preta ou outro? É informação. É o primeiro. Então, o Cleiton pode estar indo pro Napoli. Pode estar indo para o Napoli. Existem 2 times italianos interessados. É o que eu soube, era o Napoli e ou o Torino. Olha, Napoli ou o Torino. Torino. Tem A empresário, benção, futebol, você tem a que Tirar dar o chapéu. troféu. Cadê o troféu? O cara que é empresário do Clayton, Cleiton. você tem que dar um Oscar pra É o ele. Machado. Porque Botar o cara no Napoli é o vilão, cara, é o exatamente. vilão. É o O cara Machado, saiu do empresário dele. Figueirense. Foi bem, mais ou menos. Rebaixado. Foi bem. Mais ou menos. Não foi bem, não. Mais ou menos. Aí foi pro Atlético Mineiro. Não aconteceu nada. Nada. Foi pro Corinthians, não Veio aconteceu pro nada de aconteceu novo. nada. Agora ele vai pro Napoli. Olha, juro Segundo por melhor Deus. time da Itália. Aí quando os caras falam que tem lavagem de dinheiro no futebol, você tem que achar que é verdade, porque não é possível um cara desse ser negociado pro Napoli. Como Não o tem o Douglas menor- no Barcelona lá, aquela vez. O Douglas de São Paulo no Barcelona. Uma vergonha. Exatamente. Uma vergonha. Não tem o menor É cabimento. uma Agora, síntese quando você técnica. fala que o Napoli está interessado no Arana, faz sentido. Claro. Pô, o cara é um belíssimo Pega jogador. o Michael Titular Volante, do um Corinthians. jovem, Exatamente. meio-campista, dinâmico. Cara, o Clayton. Emplacar o Clayton no Napoli. Clayton. É Clayton ou é Clayton? Cleiton. O pai dele tá vendo você lá, o Biro tá vendo você lá. Biro, desculpa, velho, eu não sabia que você estava vendo. O Biro tá vendo você aí, ó. Ele mora lá em Florianópolis. Não, mas Tá nós vendo não estamos você. dizendo que o rapaz é ruim e não podem jogar Claro futebol, que não é estão. isso? Não, não. Você O que fala- nós estamos Lógico dizendo é o que estão. seguinte. Ué, você que ficou cheio de dedos pra falar da situação do Rogério. Jogou agora vai fazer no, dedo. não, jogou no Atlético e não deu nada, jogou no Corinthians e não deu nada e não faz sentido Como aparecer é que no Napoli. com o Pode ser histórico que ele- desse... Figueirense ele foi bem. Se você É que com pega esse um cara que tem currículo um histórico, dá pra entender. Você saiu do pequeno, foi para um grande, depois ele foi para um outro grande. Vai, tá, A ó, sala de ó, monitoramento é. lá do Napoli. O viés de Não alta. joga? Não, mas Qual é a o vitrine, viés né, hoje Sormani? do Cleiton? É a vitrine. É um viés de baixo, Que gente. vitrine? Como é que esse cara Reserva vai... do Corinthians. É reserva do Corinthians, que é um time que a gente sabe muito bem, que carece de jogadores em algumas posições e que é esse sucesso todo porque é um time, né? Pelo conceito, pela filosofia, pela humildade É aquela dos coisa jogadores. do clube, Já talvez, falou. o Sormani, acreditar no empresário. É a mesma coisa do Cássio também, porque alguém olha pro Cássio, né? O cara lá do Fox Sports Rádio lá de... Da Turquia, de Não, da Istambul. Holanda, lá de Amsterdã. Aí aparece lá, o Corinthians está interessado no Van Cássio. Halen. O Van Benja.
Aí, pô, mas como é que o empresário desse Cássio é bom? O cara não joga aqui, faz 5 anos que tá aqui na Holanda, nunca foi titular de time nenhum e tal, campeão da Libertadores, e aí veio pro... Exato, o empresário, o cara confia no empresário, Como entendeu? chamava aquele menino do Palmeiras? Eu esqueci. Que aqui todo mundo encheu o saco do cara, ele foi pra Tadei. Itália. Quem? Tadei. Volante. Tadei, todo mundo encheu o saco dele aqui no Brasil, lembra? Ah, é ruim, foi pra Itália. O Casemiro. Lembra do Bordeaux? Casemiro foi expulso do São Paulo. O Bordeaux de São Paulo. Bordão de São Paulo. Ídolo na Alemanha. Casemiro Mas saiu. o Casemiro tinha uma passagem pela seleção de base, ele foi campeão mundial, ele tinha um currículo lá, como base. Como base ele tinha um currículo, tá? O Bordão era um jogador que muita gente, é mais ou menos igual ao Lucão. Mais ou menos igual ao Lucão. A torcida desprezava, mas quem viu o futebol sabia que ele era um cara promissor, que podia dar certo, tanto é que foi lá para a Europa, para a Alemanha e deu certo. Há casos de jogadores assim, claro que é. Mas eu tenho que fazer esse comentário, senão eu vou ficar quieto. Mas o Pascoal acompanhou muito o comentário no Figueirense. O Figueirense ele foi bem pra caramba. Foi bem no Figueirense. No Atlético Mineiro não foi o que se esperava e no Corinthians não está sendo também o que se esperava dele. Então, acho que se tiver essa proposta chegar, do Napoli ou do Torino, faz rapidinho. É igual o negócio do Jabá. Chegou, igual o Carlos de Cano. Bota a cana aqui, sai o caldo ali. É que resolvemos o problema na hora. É que desses jogadores, sim. Agora aqui no caso, por exemplo, do Guilherme Arana, o Roberto de André, presidente do Corinthians. O Roberto, até onde eu sei, o Roberto não quer vender ninguém até o final do ano. Não, pode vender agora, mas só entrega em dezembro. O Roberto quer terminar o mandato dele campeão brasileiro pelo Corinthians. E tá certo. Tá certo. Ele pode até negociar, Benjamin, mas ele não vai entregar, só vai entregar em dezembro. Entendeu o que eu falei? Mas aí é uma situação muito complicada, porque pode dar certo, como pode não dar. Você tá brincando? No caso... Palmas pro senhor, mano. Põe no GC aí. Peraí, Facincani, o que você achou dessa frase? Perfeitamente, claro que sim. Facincani. É um risco. Você negocia, tô comentando a informação do Pascoal. É um risco você fazer um negócio desse. Porque pode dar certo, como pode não dar. Facincani. Você entendeu? O Gabriel Jesus foi negociado, ficou no Palmeiras e deu certo. Há jogadores que são negociados e que não dão certo. Eles ficam aqui, caem de produção, a torcida pega no pé. O Mirandinho, o caso daquele centroavante que era do Palmeiras, foi pro Newcastle. Quando foi negociado com o Newcastle. Aconteceu exatamente isso. Eu acho que o Roberto não deveria fazer isso. Se o objetivo dele... Lucas Lima agora caiu de produção? Isso, exatamente. Tá lá naquele, vende no... Ricardo Oliveira. O Lucas Lima caiu de produção faz tempo. Recebeu uma proposta da China, caiu de produção. Então eu acho o seguinte, o Arana, se fosse o Roberto, o Arana é o seguinte, vamos conversar no final do ano. Vamos ganhar esse campeonato, você vai se valorizar, a gente vai ganhar mais dinheiro. Mas o que ele está fazendo? Então, mas o Pascoal está dizendo que ele pode vender agora. Vende, mas só entrega em dezembro. Então, mas eu acho que é o risco. Tá fazendo, claro. O que eu sei é que ele não quer nem ouvir falar. Ô, Facincani, mais rápido, o que você achou dessa frase do Sormani? Pode dar certo, pode não dar? Péssimo. Tá me expondo com ele, né? Péssimo. É isso? Momento lamentável. Você tá dando moral pra ele. Contra você. Contra nós aqui, né? É isso? Olha a frase do GC. Palmas para o Sormani. Pode dar certo, como pode não dar, acredita, prevê, arrisca, afirma. O nosso Bukowski aqui da mesa, né? Bukowski, animal. Nossa! E a sutileza? A sutileza de um trator. Olha, um dia você que tá em casa, um dia eu vou filmar. E o dia que Facincani falou mal do Pelé? Que aí o Sormani eu não falei mal do Pelé, eu elogiei o Maradona e aí ligaram pra mim. Você conseguiu. Aí o Sormani falou, você cravou que o Maradona é uma farsa pro futebol e ainda me chamou de imbecil. Bom, se o Maradona é uma farsa pro futebol, eu paro, vou virar o copo d'água na cabeça. Eu fiz muito bem. Agora, eu não disse que o Maradona é uma farsa. Não, do telefone. Ele é super estimado. É super estimado, é a mesma coisa. Vocês vão resolver esse problema fora do ar. Não, eu não vou resolver nada com ele, eu tenho nada pra resolver com ele. Um dia um dia eu vou filmar Facincani e Fábio Sormani, fora do ar, gente. É uma coisa. Olha, é a volta da Guerra Fria. Deixa eu falar um negócio. Não, é com o Flavinho. Pra encerrar o assunto Corinthians, agora, calando o Mano, olha quem fez gol hoje no jogo treino do Corinthians e Bragantino. Mostra aí pro Mano. Olha lá. Casim. Mas por que calando, mano? Olha lá. Uau! Opa! Eu quero, goleiro.
Não, e o zagueiro? Facicani, Cássio, gol velho. de Maradona ou gol de Pelé? Ah, ele vai dizer que é Maradona, é paga-pau. Não, esse é do Pelé, que dá o chapéu de frente, a leitura do Pelé. Não. Ó. É. E o Ah, zagueiro? o goleiro não é o nossa. Cássio, não. Maradona Foi o também jogo já contra o Corinthians e Bragantino hoje de Maradona manhã, chega jogo driblando treino. por baixo ali, Que rápido. lançamento. Quem deu? O Pablo? Não. Pedro Henrique. Pedro Henrique. fez. Esse é de Pelé, ó. Ó. Dominou, deu chapéu, pau. Já pipocou pro Sormani, né? Não. Esse gol é estilo Pelé. Que o Sormani não entende muito do Maradona, então ele fica pegando no pé do Não, Maradona. não entendo. Maradona Do seria Maradona e das sair coisas do driblando Maradona, por eu não baixo, entendo vem mesmo. da zona intermediária. Eu tudo driblando. também nem quero entender. E faço questão de não entender. Faço questão de não entender. Valorize o que foi o bom Faço para o questão de futebol. não entender. Ah, mas o gol do Casim foi muito bonito. Escuta, nós estamos revendo o gol do jogo, não, a produção treino tá de sacanagem. contra o Bragantino. Ele vai deixar esse gol do Vocês Casinha tenham até 3h30. paciência. O que você tá esperando? Tenham santa paciência. Viu? E agora só um detalhe, o Mas é, assunto era não Palmeiras sei. e voltou. Ô, É isso. Facicani, você quer falar mais um? Não, nós encerramos o Palmeiras. Quer Já falar? encerrou? Não. Você tem tá outra bom, informação? Não. Tu quer falar? Tem Não, informação? pode falar, se você Pô, tem alguma falamos coisa, pouco, falamos falamos pouco, tá bom, já falou do Palmeiras. Ô, Facicani, rápido, pra eu mudar o assunto. Se tivesse que escolher um camisa 10 do teu time, Maradona ou Pelé, quem você escolheria? Sacanagem isso aí, não.